Olá, meus amigos, muito boa tarde. São 12h02. A partir de agora, pelas ondas da mais completa 1480, o seu talk show dos dias de sábado, Sala de Redação, discutindo política e economia de um jeito diferente. Agradecendo sempre a todos vocês pelo carinho dessa enorme audiência. O nosso convidado de hoje será o prefeito eleito da cidade de Santana do Matos, atual vice-prefeito Edivaldo Júnior, ou doutor Júnior do PR. Estarão falando aqui sobre economia, sobre política, como foi a sua vitória, enfim, e os planos para a cidade de Santana do Matos. A audiência grande também por aí. Edivaldo Júnior do PR, que se elegeu em 2 de outubro com 5.616 votos, é isso? Impedindo o projeto de reeleição da atual prefeita e sua ex-aliada Lardijane Ciríaco, do PMDB, que somou 3.485 sufrágios. Prefeito, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Boa tarde, Juliano, boa tarde, Deusdete, boa tarde a todos aqueles que têm uma atenção e um cuidado de nos ouvir nesse momento e que fazem parte dessa enorme audiência da Rádio Princesa do Vale, alcançando Santana em sua extensa zona rural e também todas as cidades vizinhas. Prefeito, para a gente começar, né, como que foi vencer a eleição agora desse ano 2016, enfrentando a sua ex-aliada Lardijane Ciríaco, atual prefeita de Santana do Matos? Eu acho que o que resume o resultado da eleição esse ano em Santana é responsabilidade. Eu acredito que a gente faça parte, junto com outros políticos eleitos nesse pleito, de uma nova leva de políticos que enxergam a eleição, o êxito eleitoral, não como uma forma de se perpetuar, ou de se envaidecer, ou de se engrandecer no meio político. A gente enxerga o mandato como uma forma de melhorar a qualidade de vida de nossa cidade. E aí a gente se desprende um pouco da ideia de ser político, se agarra mais ao pensamento de ser gestor. Eu estou entrando nesse desafio com as pessoas que acreditaram nessa ideia, com as pessoas que se somaram a esse projeto, desde o momento em que nós nos afastamos politicamente da prefeita. Isso aí já tem talvez 1 ano e meio, 2 anos. Nós vimos com um pensamento de gestão, um pensamento de administração, menos política e mais gestão. Então, hoje a responsabilidade que nós temos é muito grande. Nós tivemos em Santana, Juliano, a maior vitória política de toda a sua história. Nós tivemos uma maioria devastadora de 2.131 votos. Santana ficou toda azul, né? Santana, graças a Deus, ficou toda azul. Mas o sentimento, na verdade, não era o sentimento só de eleger Dr. Júnior. O sentimento que se via nas ruas de Santana, o sentimento que nós recebíamos nas casas dos eleitores, o sentimento que nós ouvíamos das pessoas que nos procuravam para tratar de política no período da campanha, era o sentimento não só de mudança, mas gestão responsável. Hoje a gente vive um momento político muito delicado, tanto na esfera nacional, na esfera estadual, e nós lá especialmente na esfera municipal também. Fomos surpreendidos com a operação do Ministério Público, Operação Infarto, que no meio da campanha política deflagrou, expôs um grave processo de corrupção. Então, a grande expectativa desse azul que tomou conta de Santana é que a gente possa trazer não só uma gestão, mas que a gente consiga resgatar a autoestima, a gente consiga fazer com que a palavra honestidade, que a palavra idoneidade, que a palavra compromisso, elas façam parte da gestão. São metas que a gente tem junto à administração que se inicia em 2017. O senhor comenta, né, que faz parte de uma nova leva de candidatos, vamos dizer assim, mentes pensantes, né? Então, o senhor veio basicamente para combater uma oligarquia, aquela ideia de se perpetualizar no poder? Especificamente falando sobre Santana, o meu afastamento político da gestão, da gestora, se deveu a uma série de motivos. Motivos de ordem política e motivos de ordem administrativa. Eu acho que já em 2015, nós já enxergávamos que a gestão não tinha um rumo bem definido. A gente não via melhorias concretas. Não sou irresponsável de dizer que não houve crise financeira. Não só houve, como continua. Mas eu acho que não houve metas, não houve objetivos, não se traçou prioridades que realmente contemplassem a população. A gente não vê uma saúde de qualidade, a gente não vê uma educação de qualidade. E eu falo com muita propriedade sobre qualquer um desses temas. A gente vê em Santana o pau de arara voltar em situações degradantes. E eu lhe digo porque eu testemunhei isso durante a campanha, numa comunidade Pichoré, os alunos em cima de um caminhão, sem proteção, sem segurança. A gente vê queixa de muitas escolas de merenda de má qualidade. A gente vê no hospital, Juliano, pleitos e demandas muito antigas e que não são resolvidas. Até o senhor é médico da especialidade neurologista? Sou neurologista. Vou lhe dar um exemplo aqui. Há poucos dias a lavanderia do hospital foi interditada por falta de um ferro de passar adequado para uso hospitalar. A gente sabe que existe uma esterilização deficiente
deficitária no hospital, se usa um autoclave que não é o apropriado, se usa... Houve uma paralisação por conta da falta de um ferro. Falta de ferro. Houve uma interdição. Uma interdição. Isso não é um ferro, claro que... Fora o ferro há outras demandas, mas esse é o mais grave. E a gente sabe que isso é falta de prioridade de gestão. Então a gente vê que maquiar a cidade, como foi feito na festa de Santana no ano passado, para muitas gestões é fácil. Agora, administrar as demandas da população, isso é uma coisa muito mais difícil e que requer muito mais cuidado, muito mais comprometimento. Fora a questão administrativa, nós também tivemos uma questão política. Nós não tivemos um espaço político na administração. Não sei se por não acreditar na nossa capacidade ou se por receio de ordem política, mas nós não tivemos o espaço que gostaríamos de ter tido para poder contribuir com a gestão. Nós esperávamos ser parceiros da administração, dar a cara a tapa, e se fôssemos empreendedores de sucesso junto à gestão, que os louros fossem colhidos não por nós, mas pela população. E infelizmente esse reconhecimento o PMDB a nível de estado se dá bem, né? Ou não? Isso. Na verdade, eu era PMDB. Eu estou filiado ao PR desde o período de setembro de 2015, mas eu era PMDB. E o PMDB enxergou que o projeto da prefeita seria viável. Enxergou que o modelo de administração da prefeita em Santana interessava mais ao partido. Eu me desfiliei ao partido a nível municipal comandado pelo ex-deputado por essa divergência de pensamento. Na verdade, primeiro eu me afastei politicamente da prefeita. Me mantive no PMDB. O partido é comandado a nível municipal pelo ex-deputado Paulo de Tarso. O ex-deputado Paulo de Tarso compreendeu que era interessante que o partido se mantivesse próximo à prefeita. Tanto é que a prefeita veio do DEM e se filiou ao PMDB no apagar das luzes, no período final do processo de filiação partidária. Eu já tinha me retirado do PMDB, fui ao Partido da República. O Partido da República que me acolheu muito bem. Em 2008, eu já havia sido candidato a vice-prefeito pelo Partido da República, não logramos êxito. Em 2012, fui candidato pelo PMDB, já parceiro ao prefeito, e aí nos elegemos. Prefeito, nos conte um pouco aí da sua história política, né? O que te motivou a percorrer essa estrada e entrar neste caminho? Eu acredito, e já disse isso muitas vezes em Santana em minhas falas, que a política é a forma mais concreta que a gente tem para transformar nossas comunidades. Ela pode ser usada de uma forma negativa, mas se ela for usada de uma forma positiva, idônea, honesta, transparente, proba, a gente consegue transformar de fato a qualidade de vida dos nossos munícipes e nossos conterrâneos. E fora isso, Juliano, essa pergunta que você está me fazendo, muitos amigos médicos e muitos amigos que às vezes não participam da vida de Santana me questionam: por que entrar em política? Primeiro, eu gosto de minha cidade, eu amo minha terra. E eu acho que assistir à degradação, ao descuido, à falta de comprometimento, nos chama a uma responsabilidade que a gente não pode se furtar. Segundo, porque voltando à questão política, eu acho que a gente tem muito o que fazer. Existe crise financeira, existe crise política, existe seca, existem inúmeros fatores que contribuem, que concorrem para que a gestão não avance. Mas eu acho que a gente tem que ter coragem de topar os desafios que estão à frente e ir de encontro aos problemas. Eu quero reiterar, pretendo ser um prefeito gestor, não um prefeito político. Pode até parecer que o que eu estou dizendo não tem tanto significado, mas tem uma importância muito grande. Se for necessário que a gente tome medidas impopulares, mas que sejam para um bem maior do município a médio e longo prazo, nós teremos com serenidade a coragem para tomá-las. Se for necessário que nós cortemos gastos que às vezes se entende que são importantes para alguns segmentos, mas que a gente, ao longo de nossa avaliação financeira, enxergue que prejudique mais a população como um todo, porque o todo sempre vai ser a prioridade. A gente vai ter a coragem e a força para fazer isso. O que a gente se propõe, o que nos motiva, é melhorar a qualidade de vida de Santana. É melhorar a saúde, é melhorar as condições de educação, é fazer com que nossos alunos tenham capacidade e uma formação boa para alcançar universidades, um ensino superior de qualidade. A gente tem que se agarrar com os pés e as mãos por nossa cidade. E é isso que me motiva. Prefeito, nós estamos em uma época, né, já basicamente uma nova geração, de que a população pede justamente mais gestores, que os novos gestores sejam mais administrativos e menos políticos. A questão da política em si. Nós sabemos que esses dois pontos têm que andar em paralelo. A questão política, o bom relacionamento de entrar e sair com as questões políticas e, claro, as questões pontuais dentro da administração. Você tem que estar à frente de um município sabendo do que você vai estar fazendo. Mas o senhor não acha que a questão política também ela deve estar basicamente equiparada no mesmo nível da questão administrativa? Juliano, o momento político ele é especialmente importante nos períodos eleitorais. Hoje a gente vive uma dificuldade financeira tão grande no nosso município que eu vou lhe dar um dado. Para que a gente chegasse à prefeitura, agora tivemos uma vitória, como você disse, por 2.131 votos de maioria. Você não tem a ideia de quantos desses eleitores e quantos desses cidadãos têm um pleito de um emprego, um pleito de uma oportunidade junto à prefeitura, um pleito de fazer parte da gestão. É antipático, é impopular, mas infelizmente a prefeitura de Santana não tem condição de absorver sua população como um todo. Então qual é o meu desafio aí, enquanto gestor? Buscar fontes de emprego, fontes de renda alternativas à prefeitura, diversas à prefeitura,
prefeitura. A gente não tem como aparelhar mais a prefeitura atendendo aliados, com pedidos, com empregos. Seria interessante se eu tivesse tantos espaços, não tenha dúvida disso. Mas o nosso objetivo aqui é racionar recursos para manter a folha em dia, para fazer com que os serviços essenciais funcionem. Nenhum político, nenhum agente político, e aí entenda um prefeito, um vice-prefeito, um vereador, ele tem como se dissociar completamente das atividades de relacionamento político com a Câmara Municipal, com o governo estadual, com a Assembleia Legislativa, com o governo federal, com a bancada federal e, sobretudo, com aqueles que são responsáveis pelo seu mandato, que é o povo. Nós não podemos deixar o cuidado, a atenção, relações boas a um prefeito eleito, um bom relacionamento com a Câmara Municipal é muito importante na aprovação de projetos, na discussão de ideias. Principalmente nas emendas parlamentares. Com certeza. Mas quando eu me referi à questão de ser gestor, é pela necessidade agora de tentar resgatar a situação em que o município está. Nossa cidade hoje vive uma situação administrativa muito grave. E a gente se preocupa que, se por acaso correr frouxo, ou então que só demandas políticas sejam atendidas, a gente não consiga colocar o município nos trilhos novamente. Muito foi comentado e se falaram bastante com relação à mini-reforma eleitoral desse ano, que deixou a corrida para o executivo mais curta e dinâmica. O que é que o senhor achou dessa mini-reforma eleitoral? Importantíssima. Eu acho que os 45 dias, eles são tempo suficiente para que se faça um debate político de ideias. Foi até mais econômico, né? Isso, com certeza. Eu acho que outras restrições que também ocorreram, como pintura de paredes, com as limitações de outdoor, são restrições que foram impostas, mas que ao final de um pleito, a gente pode analisar que não interferem no resultado. A população ela tem que se ater cada vez mais à ideia e às propostas. Outra coisa, Juliana, a gente tem que evoluir. Hoje as redes sociais são parte importante tanto de um processo eleitoral quanto de uma gestão, porque se fiscaliza, se discute em tempo real. O WhatsApp, Facebook, todos esses instrumentos de redes sociais fazem com que a população alcance de forma instantânea o pensamento dos seus gestores, o pensamento de seus candidatos. E esse ano, agora, nós tivemos uma participação ainda mais notável nesse sentido. Com relação ao público jovem, o eleitorado jovem, como se comportou? Eu agradeço aqui, aproveito os microfones da Princesa do Vale, para agradecer a participação da juventude em nossa campanha. Eu tenho 32 anos, vou fazer 9 anos de formado em medicina, mas eu tinha uma aproximação não tão grande com a juventude santanense. E para minha felicidade, após o movimento que fizemos, o encontro com os jovens de Santana, a juventude santanense se engajou maciçamente em nossa campanha. E, sobretudo, Juliano, se engajou de forma participativa, combatendo ideias antigas que não são mais oportunas, sugerindo novas formas de administrar nosso município. Então eu agradeço muito a juventude santanense. A juventude movimentou as redes sociais, a juventude esteve à frente de nossas movimentações, nossas passeatas, nossas carreatas. Então eles tiveram uma participação fundamental no nosso processo político eleitoral esse ano. O senhor acha que o público jovem ele agora está tomando mais gosto pela política em ver, por exemplo, a situação, isso a nível de país, que o nosso país, nosso Brasil, né, está caminhando basicamente para o buraco, essas questões políticas e de corrupção que a gente está vendo aí sempre, né? Basicamente todo mês uma operação da Polícia Federal nova abordando a questão de corrupção em determinados órgãos. Enfim, a Lava Jato nem se fala, já virou até fase de videogame, né? Já passou da 20ª e tanta fase, basicamente. O senhor acha que isso tem feito com que o público jovem tenha despertado esse novo sentimento para tomar as rédeas? Eu acho que isso aí, a juventude, através das redes sociais e através da divulgação explosiva e instantânea das informações, tem sido muito importante nesse processo de transformação política. Eu acho que a corrupção é um mal que tem que ser extirpado. A corrupção ela é um mal que tem que ser abolido de qualquer instância administrativa do país. A gente vê o que foi retirado da Petrobras, a gente vê o que foi desviado dessas inúmeras operações que têm sido deflagradas pela Polícia Federal, a gente vê, e aí eu me retrato a minha cidade, o que a Operação Infarto revelou que poderá ter sido desviado dos cofres públicos municipais, talvez mais de 2 milhões de reais. Deu para ter uma noção do nível em que a corrupção está instalada em Santana? Olha, para a gente foi uma surpresa o tamanho do desvio que está sendo apontado pelo Ministério Público. Eu disse muitas vezes, e eu reitero, que eu peço a Deus para que essas suposições ou essas denúncias elas não sejam verdadeiras, porque se forem o município sofre muito com isso. É muito dinheiro desviado. E não justifica para ninguém dizer que desviou para pagar um exame, desviou para pagar uma viagem de uma pessoa. A corrupção, o desvio, se for de R$1 ou de R$1 milhão, ele tem a mesma gravidade do ponto de vista legal. Se você não está usando os caminhos legais, há alguma justificativa errada. Então a gente pede para que isso seja apurado, para que isso seja muito bem tratado. Nossa gestão terá um compromisso de transparência muito grande. O Ministério Público terá acesso ao que for necessário. Não criaremos barreiras para que esse diálogo aconteça. Eu vejo a política como meio de transformação
da sociedade, não meio de engrandecimento pessoal. Então é importante que a população saiba que poderá cobrar, que poderá ter acesso às informações, que poderá fiscalizar. Não preciso que ninguém me diga que vai fiscalizar. Eu estou oferecendo à população, que é um direito, que é um dever meu, é um direito da população, é um dever meu, o direito de fiscalizar. Prefeito, essa maioria que foi classificada como esmagadora, né, de 2.131 votos, lhe dá uma certa tranquilidade ou não? De jeito nenhum, Juliano. Isso me dá mais preocupação, mais responsabilidade. A população aderiu à nossa ideia, a população acreditou em nosso projeto. Então a gente tem que corresponder. Nós já estamos montando aqui ações que têm que ser de caráter urgencial, 30 dias, 60 dias, 90 dias, e estamos montando ações para médio e longo prazo. Essa maioria, ela me dá uma responsabilidade administrativa muito maior. E eu quero aqui ressaltar que mesmo aqueles eleitores que não acreditaram no nosso projeto, eles serão parceiros de nossa administração, eles terão voz. Eu não acredito naquela política de perseguição, naquela política de agressão. Eu acho que a gente tem que evoluir. Respeitar o servidor público, respeitar o cidadão, respeitar a mulher, respeitar o jovem, respeitar o idoso, fazer com que tenham todos o acesso devido aos serviços públicos que competem à prefeitura. Prefeito, boatos dizem, né, que mesmo a atual prefeita lá do município de Santana, Lardijane, seria como chefe do executivo, quem mandava era o João Lopes, o pai dela, ex-prefeito. Até que ponto isso é boato ou fato, já que o senhor é vice-prefeito, né, e acompanhou muitas coisas dos bastidores? Juliano, é uma resposta difícil de eu lhe dar, porque eu me afastei politicamente da prefeita já há algum tempo. Conservo pelo ex-prefeito do João Lopes respeito, não deixa de ser uma liderança política consolidada em nosso município. Eu acredito que até muito mais expressiva que a atual prefeita, mas eu não tenho informações suficientes para lhe garantir isso, que era ele quem mandava ou que era ele que não mandava. O que eu posso lhe afirmar é que é o seguinte, que nós não participávamos da gestão, não tem um secretário indicado, não tive... O senhor não comungava de nenhuma ação? Não. Não teve nenhum cargo indicado, já que o senhor estava dizendo? Não tenho nenhum secretário indicado. Nenhum. Não tive, ao longo de toda a gestão, nenhum secretário. Eu não participei diretamente da administração de nenhuma secretaria do município. Mas o senhor sempre quis, no caso, ter a sua participação como vice, mas porém atuante, participando de criação de ações para o município. Na ausência de uma participação efetiva junto à gestão, eu me propus a fazer o que eu sei. Atender, ser médico, estar presente. Semanalmente, diuturnamente, nós estávamos atendendo. 80, 100, e fazendo visitas em Natal, naqueles nossos conterrâneos que estavam internados, que precisavam de assistência, lutando individualmente. O senhor acompanhava também esses que iam para Natal? Continuamos acompanhando. Continua acompanhando. Quando a gente tem conhecimento de um conterrâneo que está internado em Natal, que precisa de um cuidado, muitas vezes até de uma palavra. Juliano, a gente como médico nem sempre cura, nem sempre consegue um resultado de tratamento final, assim, efetivo, mas às vezes uma palavra de apoio, um abraço amigo, a presença faz muita diferença. E quando a gente não pode ir, meu pai é médico, é prestador de serviço no nosso município há muitos anos, atende. Eu tenho outro irmão que também é médico, então nós nos propomos, porque a gente sempre ouviu de meu pai um lema que diz o seguinte: quem não vive para servir não serve para viver. E eu acho que o meu conhecimento ele tem que ser de servidão, tem que ser de ajuda, de parceria. Estou tendo a tranquilidade de falar sobre isso porque fazemos isso há muito tempo, com mandato ou sem mandato. A nossa doação, a nossa vida profissional doada a Santana do Matos, ela não se restringe a momentos que estamos à frente ou estamos como agentes políticos. Eu vou lhe fazer uma pergunta baseado, claro, em cima do comportamento de muitos candidatos a prefeito e depois já estando como prefeito, né? Muitos adotavam uma conduta mais popular, mais próxima junto ao povo e depois já como chefe do executivo de fato e direito, esses comportamentos, certos comportamentos que eram tidos de proximidade ao povo mudaram completamente. Mesmo o senhor depois, a partir do próximo ano, 1º de janeiro, vai continuar fazendo essas visitas, acompanhando esses pacientes que vão para fora de Santana, no caso para Natal? Juliano, antes de prefeito, sou médico e o meu atendimento ele vai continuar na minha cidade. Não tenha dúvida que eu vou continuar assistindo. Hoje mesmo, antes de vir aqui a Sul, recebi muitas ligações de pessoas que me esperavam para um atendimento. Quando eu retornar a Santana, terei algumas pessoas que verei, que atenderei, mas eu pretendo manter meu atendimento. Em Natal, há pessoas que vão continuar me ajudando a fazer essas visitas, a fazer esse atendimento, a fazer essa supervisão. Não tenha dúvida que o que eu puder fazer para assistir a um conterrâneo, nós faremos sem medir esforço. Então eu estou vendo que a questão da humanização do senhor como médico, né, o profissional da saúde, eu estou vendo que o senhor também vai empregar essa questão de humanização também na qualidade de prefeito. Não tenha dúvida. É importante, como eu disse há pouco tempo, reiterar que eu fui eleito prefeito do município de Santana do Matos. Eu não fui eleito prefeito exclusivamente dos 5.616 eleitores que acreditaram no meu projeto. Eu fui eleito pelos 12.399 eleitores que existem em Santana e pelos 13.445 habitantes que hoje o IBGE acredita que existam em Santana. Mas eu acho que todos têm que ter o mesmo acesso, todos têm que ter o mesmo respeito, a mesma atenção, a mesma prestação de serviço. A gente tem que fazer política pública com seriedade. O momento político
político passou. Eu acho que a gente tem que encerrar cada vez mais, Juliano, esse processo político de populismo, de tapinha nas costas, de rir só para fazer graça. Não, a gente tem que ser quem é. A gente tem que ser a pessoa na campanha, a gente tem que ser a pessoa na gestão. Não adianta mudar um comportamento para conseguir votos e depois ser cobrado por não ser aquela pessoa. Eu acho que a gente tem que se desgarrar, a gente tem que se afastar desses políticos que toda hora estão te abraçando, toda hora estão com propostas. Tudo que você pede ele diz sim, quando na verdade ele já sabe que não vai poder cumprir. Muitas vezes tem que se dizer um não, e tem que se saber a forma correta de dizer um não. A prefeitura, ela não pode abarcar ou ser responsável por todas as demandas que sejam trazidas. Tem que se haver razoabilidade. O que é que pode o município? O que é que não pode o município fazer? Hoje existe uma fiscalização muito dura do Ministério Público. E isso é importante que aconteça. Isso é importante que aconteça. É uma forma de prezar com que o erário público seja bem administrado. A lei de responsabilidade fiscal também tem ficado muito rígida. Rígida, com certeza. A gente sabe que se não houver esses mecanismos de controle, muita coisa pode correr frouxa. Se mesmo havendo, ainda existe o que a gente vê na mídia, existe o que a gente vê na televisão, se não houver. Então é importante que isso aconteça realmente. Quais foram os pontos altos da sua proposta de plano de governo para Santana do Matos? Eu tenho dito e repito que eu pretendo construir em Santana uma obra que não é física, que é resgatar a autoestima do conterrâneo, que é resgatar o respeito ao administrador enquanto servidor público honesto, enquanto servidor público comprometido com suas responsabilidades. Mas nós, talvez até pela nossa vocação, temos uma preocupação especial com a saúde. A gente pretende, a médio prazo, reestruturar a saúde de Santana. Dentro das nossas limitações, trazer algumas especialidades básicas. Claro que isso não vai ser feito no primeiro mês, mas a gente pretende implementar isso. Se possível, um cardiologista, pediatra, ginecologista, para que a gente tenha uma resolutividade melhor em nosso município. Santana é uma terra de muitos filhos médicos, e nós tivemos por muitos anos lá, Deusdete, um hospital operante, um hospital que tinha uma resolutividade boa com cirurgias de pequena e média complexidade, uma colicistectomia, que é a retirada de uma vesícula, uma cirurgia corretiva de uma hérnia, e aí o hospital parou, foram deixados de lado esses procedimentos, o hospital precisa hoje de uma readequação, e a gente vai estudar a viabilidade dessa readequação para tentar trazer, consoante as limitações do nosso município, esses serviços novamente. Isso é um grande compromisso que nós temos com a saúde. Nós temos uma cobrança muito grande para o bom funcionamento dos serviços essenciais. O ex-prefeito Assis da Padaria, de quem sou parceiro político, e a sua esposa hoje é minha vice-prefeita eleita, ele foi um grande prefeito, um prefeito construtor. Ele redesenhou a face, o rosto de Santana do Matos. Eu talvez não tenha facilidade de construir grandes obras, ou de trazer grandes obras para Santana, mas se eu conseguir reconstruir o que ele deixou, se eu conseguir fazer com que o que ele deixou esteja bem conservado, esteja em bom funcionamento, os equipamentos que o município dispõe já são de boa qualidade. A gente tem uma quadra lá, o ginásio José Alípio Macedo, no centro da cidade, que é uma quadra que tem um sentimento, tem uma motivação histórica na nossa cidade. Se nós conseguirmos reformar, reabilitar essa quadra para uso, também é outro objetivo importante. Santana, ela carece de muito cuidado. Nosso slogan de campanha, nosso lema de campanha é reconstruir e avançar. Fazer com que o que já existe funcione bem e procurar melhorias para aquelas demandas que estão funcionando mal. Então a gente se apega muito a isso. O senhor disse que talvez não tenha facilidade em trazer grandes obras para Santana, como o Assis da Padaria o fez em seu tempo como gestor. O porquê que talvez o senhor não consiga trazer grandes obras? Eu tive a felicidade, mesmo não eleito, já ter ido a Brasília 2 vezes. Buscar emendas, tentar destravar convênios e contratos que estão parados em Santana. Mas a gente sente um momento de recessão, a gente sente um momento de crise financeira, sente um momento de indisponibilidade de recursos. Eu acredito que o ano de 2017 vai ser um ano muito difícil para todo administrador. Sem sombra de dúvidas. Isso a gente já tem dito aqui. A gente percebe que o que vem, o porvir de 2017, talvez ainda seja tenebroso. Eu acredito numa recuperação mais concreta da economia a partir de 2018, meados de 2018. A minha grande preocupação é não conseguir recursos federais. Falando claramente para a nossa população, a gente não conseguir dinheiro para fazer essas obras. O recurso do município, o FPM, ele não é suficiente. Ele não dá para fazer grandes obras ou fazer muita coisa só com ele. E o fundo de participação dos municípios ao qual o senhor cita tem tido várias quedas consecutivas que tem impactado muito. Não tem dúvida, Juliano. E aqui nos bastidores a gente já estava conversando sobre a situação muito preocupante, né, dos novos gestores para os municípios a partir do próximo ano, porque o próximo ano tem aquela leva de especialistas, na verdade uma minoria que acredita que 2017 será um ano de recuperação, mas uma maioria, que são os céticos quanto a essa decisão, acham que o país só vai se recuperar efetivamente, começar a entrar nos trilhos a partir de 2018. Prefeito, a situação do FPM em Santana do Mato tende a piorar a partir do próximo ano, né? Muito grave, Juliano. O IBGE no censo de 2010, ele gerou uma projeção de decréscimo populacional para Santana. Então, na última atualização que foi feita em agosto desse ano, Santana acho que está com a população, salvo engano, com 13.445 habitantes. E ela está imediatamente abaixo do percentual de 1.0, entrando na faixa 0.8. Então, a gente vai
O que é grave. Muito grave. Gravíssimo. Isso aí. Muito grave. Santana sendo atualizado, sendo confirmada essa queda de FPM de 1.0 para 0.8, nós teremos uma queda de receita mensal que pode oscilar de 250 a 300 mil reais. Aí nesse valor, deixa eu abrir um parênteses, aí a gente pode presumir questão de reformas de obras ou contrapartidas para obras e a questão impactante na folha. O município ele trava, a gente vai pastorar a prefeitura, porque não se faz uma obra própria, não se faz a manutenção de um prédio próprio, a folha vai ter uma séria dificuldade de ser cumprida. O município tem... Pode haver tipo de demissões? A lei de responsabilidade fiscal prevê que, em último caso, até servidores efetivos podem ser exonerados para que se mantenha o limite prudencial e as receitas do município adequadas, mas eu não gostaria de trabalhar com jamais trabalhar com esse pensamento. Eu tenho um pensamento mais otimista de que o ano, apesar das dificuldades, pode ser superado. Juliano, nós estamos lutando, e essas minhas viagens a Brasília teve essa motivação, nós estamos lutando duramente, tanto do ponto de vista político, quanto lutaremos também do ponto de vista jurídico. Já estamos com todo o material jurídico pronto para ser ingressado, se o município realmente tiver essa queda de FPM, para que isso não aconteça. Porque se isso acontecer, o nosso cenário é devastador. A nossa situação é muito ruim. Eu fiz uma visita em Brasília a quase toda a bancada federal, incluindo deputados federais e senadores, e aqueles com quem eu não estive, eu cito aqui a senadora Fátima Bezerra, eu tenho conversa agendada, nós vamos buscar que todos apoiem ou briguem por essa nossa causa. Santana Deus deve. João Maria Cadão, o vereador que está aqui me acompanhando, ele sabe bem dessa realidade, é um município territorialmente extenso. Então a manutenção de suas áreas, de suas zonas rurais é muito cara. Deslocamento, estradas vicinais, as necessidades do homem do campo, cavar uma cacimba, abrir um barreiro, o custo de manutenção é muito grande. Por muitos anos havia grupos escolares, escolas de zona rural, então nós temos um volume de funcionalismo público também significativo. Nossa luta é não se entregar para que esse FPM não caia. Lutaremos com unhas e dentes, estamos acionando a bancada federal, não me interessa se o parlamentar foi votado, se é do nosso partido, o que interessa é que Santana seja prioridade e que seja assistida por eles. A gente se penaliza também porque não vê da atual gestão um esforço concreto para manter. Eu acho que falta nesse momento, Juliano, espírito público de enxergar que quem vai ser prejudicado não vai ser Dr. Júnior, vai ser o município de Santana do Matos. E eu acho que a gestão, que ainda tem legitimidade para brigar por isso, pode se movimentar um pouco mais. Quer dizer que até aqui ela nunca se preocupou com isso? Parece que com o resultado das eleições essa demanda perdeu importância. É a minha impressão. Pelo menos não tenho visto ações concretas ou esforços no sentido de desfazer esse problema. Lá a gente vive uma preocupação real com isso. Santana não tem fontes de renda. O que sustenta nosso município é FPM. São repasses constitucionais. Então se até essa fonte, que hoje já é precária, que já vem num processo de frustração de receita mensal, for diminuída, o nosso porvir nos deixa muito preocupados. Maurício de Souza, do centro lá de Santana do Matos, parabeniza Dr. Júnior pela sua vitória e lhe deseja boa sorte nos desafios a partir do próximo ano. Maurício de Souza. Muito obrigado, Maurício. Ainda só com relação a essa questão do FPM, que é muito preocupante, o senhor citou aí com relação ao homem do campo, né? Então, como que o senhor pretende lidar com essa outra crise que já está aí há quase, já vai para o sexto ano? Já para o sexto ano. Estimativas de mais de 3 ou 4 bilhões de reais de prejuízo, onde cadeias produtivas aqui do estado foram disseminadas basicamente, né? Como que o senhor pretende lidar com essa questão da crise da seca, crise hídrica, com essa redução do FPM, dessa possível redução drástica aí e já com as reduções que acontecem todos os meses? Nosso município tem uma vocação rural pela sua extensão territorial. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é apelar a São Pedro, que tenha pena de nós sertanejos e que nos tragam o que os meteorologistas estão prevendo, um bom inverno ano que vem. Fora isso, nossas medidas têm que ser de dar condições ao homem do campo, melhorar seus recursos. Como eu falei há pouco tempo, cavar uma cacimba, abrir um barreiro, e para isso a gente vai ter que reestruturar um maquinário. Santana precisa de um maquinário de boa qualidade, de máquinas para fazer serviços de boa qualidade. E hoje a gente sabe que a situação é precária. É outro custo, é outra preocupação que nós temos. Não possui esse maquinário? Temos, mas a situação física e de funcionamento deixa muito a desejar. A gente sabe que a manutenção tem sido de péssima qualidade e agora, inclusive, no processo de transição, que nós já demos início, nós deixamos um funcionário para fazer esse levantamento pormenorizado da situação de cada máquina, de cada carro, de cada veículo, para que a gente possa ter um diagnóstico da demanda financeira que vai existir a partir de janeiro para recuperar e de que outras máquinas nós precisaremos para fazer com que o município tenha em sua extensão um bom atendimento. A gente sabe, vou pedir licença até para entrar em uma outra situação. Sim. A gente sabe que entrou um bom recurso relativo à repatriação daqueles recursos, tem sido bem falado aí na mídia. Nós estamos acompanhando, nós estamos vigilantes em relação à aplicação desses recursos, se será aplicada de forma adequada, se atenderá às necessidades do município. Eu estou fazendo essa ressalva porque eu quero que a população de Santana saiba que nós não assumimos o mandato, mas já estamos vigilantes. Nós estamos monitorando qual será a aplicação desses recursos, se será efetivamente aplicado para necessidades concretas do município. Prefeito, o senhor antes havia dito aí que
ele era filiado ao PMDB. Depois, por divergências, um distanciamento também da atual prefeita, o senhor se desfiliou e filiando-se agora ao PR. Por que o PR? Meus pais são filiados ao PR. Meu pai, Dr. Divaldo, como é conhecido em Santo Antônio, foi candidato a prefeito pelo Partido da República em 2004 e nós sempre mantivemos uma boa relação política com João Maia. E na minha indisponibilidade partidária com o PMDB, o Partido da República trouxe um novo contato e nós resolvemos reingressar no partido. Nós nunca nos afastamos do deputado João Maia, votamos nele em 2 eleições para deputado federal, tivemos uma boa recepção no Partido da República novamente. O senhor disse que tem uma boa relação com João Maia e com o vice-presidente do partido no estado, o deputado Jorge Soares. Na sua campanha, o senhor contou com algum apoio dele? Não, nós não tínhamos aproximação política com o deputado Jorge Soares. Temos uma boa relação, uma relação cordial, de amizade, de respeito político, mas não temos aproximação política. Política partidária, né, de votar. Não somos eleitores do deputado Jorge Soares. É uma informação bem curiosa, né, porque os vices, né, os vice-prefeitos aqui que romperam e foram eleitos, isso na região central, por exemplo, nós temos aqui o Chico Bertoleza, Afonso Bezerra, lá de Afonso Bezerra, vice de Jackson, o Deusdete Gomes, Angicos, vice de Júnior Batista, e o senhor Dr. Júnior Santana do Matos, vice de Lardijane. Será que vamos chegar um dia onde a figura do vice-prefeito deixará de ser uma mera questão decorativa e passará a ser respeitada e atuante, tendo seu espaço? Eu acho que até nisso a Constituição é omissa, quando não atribui funções e obrigações mais claras ao vice-prefeito. Eu acho que isso é uma discussão muito importante, viu, Juliano? Quais são as atribuições e responsabilidades que o vice-prefeito deve ter na gestão pública? E não ser só apenas aquela pessoa que na ausência ou na vacância ou no afastamento ou no falecimento do prefeito assume a prefeitura. No meu caso em especial, na minha falta de espaço político junto à gestão, eu optei por trabalhar como médico, voluntariamente, gratuitamente, espontaneamente. Mas o senhor atendia em casa? Atendia em casa. Eu vi essa informação, o senhor atendia em casa? Atendia e atendo. Quando o prefeito vai continuar atendendo em casa também? Eu tenho uma casa de apoio, que é uma casa que é do meu avô, que eu uso para os meus atendimentos. A forma como a gente vai fazer o atendimento a partir de janeiro, a gente vai ter que remodelar, até porque o cargo de prefeito me demanda tempo e me demanda responsabilidade. Conciliar o tempo, né? Com certeza, mas eu vou manter o atendimento, sim. O prefeito de Angicos, né, que vai construir um gabinete, é isso? Um gabinete para o vice-prefeito, e ele esteve aqui, ele participou e disse que o vice-prefeito dele vai ter uma participação efetiva. O senhor, hoje, como vice de Lardijane, né, teve esse desprazer de ser excluído da administração. Esse sentimento o senhor vai passar também para a sua vice-prefeita, no sentido de fazer com que ela não passe pelo que o senhor passou, fazendo que ela seja atuante também? Minha vice-prefeita é esposa de Assis da Padaria, que foi gestor 8 anos. E que na primeira eleição, no caso em 2008, ele 2004, né? 2004 ele foi candidato contra meu pai. Isso, e 2008 contra a chapa atual que o senhor faz parte. Exatamente. Uma outra pergunta já dentro dessa, né? O porquê que o senhor foi buscar esse apoio dele? Na verdade, nós sempre fomos adversários, mas nunca houve desrespeito político, nunca houve agressão política. Nós divergíamos de posições políticas, mas convergíamos no sentimento de melhorar Santana. E eu acho que a responsabilidade que ele teve enquanto gestor e o comprometimento que eu tenho e que eu acredito que eu posso trazer para Santana foi o que facilitou esse entendimento. Eu deixo bem claro que nós nunca fomos inimigos políticos. Nós éramos adversários. Agora, o nosso foco era o mesmo, nosso objetivo era o mesmo, uma Santana melhor. Tinha umas divergências no campo político, mas nada do lado pessoal, é não, isso? Não, de forma alguma. É diferente aqui em Açu, né? De forma alguma. Nós temos, mesmo nos momentos políticos mais adversos, sempre houve respeito e uma relação cordial, amistosa, nunca teve nenhuma dificuldade de diálogo. Por circunstâncias, cada campanha tem uma história diferente, mas a gente não se aproximou anteriormente. E agora, Assis cedeu, emprestou, e hoje sua esposa é a vice-prefeita, e ele também, vou responder a questão do espaço do vice-prefeito, hoje assim já como conselheiro. Eu me apoio muito nas minhas decisões, nas minhas opiniões, no trabalho de Assis enquanto prefeito, e também de Beni Realcaio, que é prefeito de Lages, em que eu busco muita orientação. A gente procura experiências, não tenho experiência enquanto gestor, estou começando minha vida administrativa agora. Então a gente procura experiências bem-sucedidas para poder se apoiar e se espelhar nelas, não é isso? É isso que a gente tenta fazer. Inicialmente ele seria o seu vice, né, segundo informações. Mas por questões da justiça eleitoral, ele não pôde, aí colocou a esposa dele, foi isso? Na verdade, Assis, inclusive na nossa convenção, nós homologamos a chapa Edivaldo Júnior, Dr. Júnior prefeito, Assis da Padaria vice. Houve uma sentença e que deixou Assis indisponível para uma candidatura. E eu acho que não adianta a gente tentar teimar ou questionar algumas decisões judiciais. Mas a sentença foi atribuída ao quê, prefeito? Assis respondeu um processo de improbidade administrativa. E essa decisão saiu, já tinha uma publicação, mas tornou-se mais clara no final do período das convenções. Então acho que em respeito a essa decisão judicial e também em respeito à capacidade que sua esposa tem
também foi secretária de Assistência Social, contribuirá da mesma forma que ele contribuiria. Nós optamos para que ela fosse candidata. A primeira coisa, Juliano, que nós fizemos quando tomamos conhecimento dessa decisão judicial foi transmitir isso à população. A verdade, ela cabe em todo lugar. Eu acho que quando você é transparente com a população, a sua credibilidade sempre é alta. Se você for verdadeiro, a gente sempre consegue ter essa boa aceitação. E a população aceitou muito bem. Tanto aceitou que nos deu essa vitória tão significativa. Antes que eu faça aqui, antes da pergunta com relação à Câmara de Vereadores, só voltando a outra pergunta, que já eu fiz a pergunta e coloquei outra por cima, com relação a como será a atuação da sua vice-prefeita. Minha vice-prefeita, ela é uma dona de casa, ela é uma mulher que se dedica à sua família, mas ela foi uma pessoa que teve uma participação muito importante no mandato do esposo enquanto secretária de Assistência Social. Então, a Alice vai ter uma participação importante no cuidado com o povo, com a população, no atendimento das demandas e, sobretudo, aí a gente tem que exaltar a figura do esposo, que é um político, que é uma figura de respaldo, renome e confiança da população de Santana, vai ter um papel de aconselhamento, de parceria política constante comigo, como já tem sido. Nossa relação política se consolidou muito bem, Juliano, em virtude da transparência de ideias, opiniões, mesmo quando divergimos. Então a gente tem uma relação muito bem estabelecida nesse sentido. Prefeito, como fica a sua situação com relação à Câmara Municipal? Começará com maioria ou minoria? Nós hoje elegemos 4 vereadores que eu vou citar nominalmente. João Maria Cadó foi reeleito, Ana Macedo foi reeleita vereadora, o professor João Corsino foi eleito para o primeiro mandato e o ex-secretário de Obras, Paulo Bezerra, também foi eleito para o primeiro mandato. Nós não temos problemas com a Câmara Municipal. A oposição fez quanto? Fez 5 vereadores. Nós temos 9 vereadores. Certo. Nós não temos problema com a Câmara Municipal. Temos até outros vereadores com quem temos um excelente relacionamento. Então eu acho que o processo de construir a maioria, de fazer com que a Câmara acredite, ele é um processo natural, é um processo que eu acredito que vai acontecer espontaneamente, até porque nós não propomos nada para a Câmara que seja negativo para o município. Algum vereador desse eleito já procurou o senhor, no caso da oposição, para conversar e tal? Santana vive um momento de instabilidade jurídica em relação à Câmara Municipal. Tem acredito que são 2 vereadores que têm problemas com a justiça. A gente não sabe ainda como é que vai ficar essa situação. Mas eu tenho deixado que... Por quê? Por corrupção ou por algum... envolvimento na Operação Infarto. Sim. A gente aguarda ainda mais alguns dias para que a gente possa avançar nesse contato. Mas eu quero antecipar que eu tenho um excelente relacionamento com a grande maioria dos vereadores. Eu tenho um respeito institucional pela Câmara Municipal de Santana do Matos. E eu acho que minha função enquanto prefeito é interferir ou talvez não interferir nas decisões da Câmara. Respeitar a condução que a Câmara tenha. Até há poucos dias em Santana, a Câmara passou um momento polêmico, que foi a aprovação do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos municipais. Que foi aprovado recentemente, é isso? Foi aprovado na outra sexta-feira, essa sexta-feira passada, né? Isso foi uma situação polêmica, e aí eu faço questão, eu gostaria até que o servidor público que estiver me ouvindo em Santana preste bem atenção, me escute com muito cuidado. Nós, enquanto gestores, acreditamos que é legítimo, é legal, e eu acho que é louvável ao servidor público procurar melhorias para sua vida, o melhor custo, o melhor salário, que sua carreira, seu cargo, ele tem um reconhecimento melhor. Mas eu quero esclarecer aqui que, na verdade, o que se deu foi um processo político. A prefeita, no apagar das luzes da sua gestão, encaminha um plano de cargos, carreira e salário, que ela sabia que não tinha como ser encaminhado nesse momento. Ela se vale de um espírito revanchista, de um espírito de desapego à seriedade da administração pública, e encaminha esse projeto. O Sindicato de Servidores, o Sindimato, naturalmente, atento e esperando que esse projeto fosse aprovado, se satisfez e corroborou seu encaminhamento. Na intenção de engessar a sua administração? A prefeita foi muito infeliz. Por vários motivos, ela quis prejudicar a gestão que começa. Se com 1.0 de FPM Santana já vive com dificuldade, com 0.8 e a aprovação desse plano de carreira, ela sabe que a dificuldade vai ser muito maior. Ela sabe que a realidade de atraso de folha é concreta. E aí a prefeita, ela se desapegou, ela não prestou atenção que existem normas para reger isso. Santana hoje está no último RGF, que é o relatório de gestão fiscal, que é de agosto, está com 59% da receita líquida comprometida com folha de pessoal, quando o limite prudencial prevê que é só 54%, o teto. Existe uma lei que deve ser de conhecimento, eu acho que todo prefeito tem que pegar essa lei e ler, que é a lei de responsabilidade fiscal. A lei veda, proíbe que qualquer despesa com aumento de folha seja votada até 180 dias após o período eleitoral. Me surpreende que a prefeita, tendo uma assessoria jurídica tão qualificada que nós reconhecemos, ela tenha tido essa intenção de tentar, através de uma revanche, de uma retaliação, fazer isso. E tem outras situações, Juliano. Quando se aprova uma lei que muda o orçamento do município,
município, é necessário que se faça um estudo do impacto financeiro dessa lei. E não ser votada de uma hora para outra, já no final já na reta final. No apagar das luzes. Não, é como se diz, né? Eu quero reiterar que o servidor público municipal me escute, que eu acho que a sua luta, o seu pleito é legítimo, é real, é verdadeiro, é louvável. Mas eu acho que tem que atender algumas demandas, há trâmites legais para que sejam obedecidos. A prefeitura não pode, por um sentimento político de derrota, tentar prejudicar outra gestão, usando um sentimento legítimo, verdadeiro, louvável e bonito do servidor público. Sabendo que quem vai sofrer é o cidadão. Exato. E ao sindicato, a gente se mantém aberto ao diálogo. Agora, um diálogo responsável, um diálogo sereno, o diálogo com a caneta, com todos os dados na ponta do lápis, para saber se é viável, se é possível, se o impacto financeiro vai ser aceitável. Salvo engano, há 1 ou 2 dias atrás, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu uma medida do prefeito de Pau dos Ferros, Fabrício Torquato, que nomeou 70 e poucos servidores, no apagar da luz também, que também se enquadra na mesma situação. Aconteceu isso também recentemente, né? Não pode, a lei de responsabilidade fiscal é muito clara, a prefeitura, e aí eu também acho que a Câmara antecipou essa votação, é impopular o que eu estou falando? Possivelmente seja, mas eu estou sendo honesto. Não adianta a gente agradar, aprova uma lei que vai ter um aumento, que vai ter uma melhoria do salário, e vai pagar com o quê? E não vai ter recurso para pagar. Foi feito um estudo, em quanto tempo essa lei vai ser implementada? Se valeu a gestora, se valeu do sentimento dos servidores, para, através de um ato político, tentar retaliar a gestão que se inicia em 2017. A gente vai aguardar os posicionamentos do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público Estadual, em relação a essa avaliação. Eu não sou o fiscal da lei, o fiscal da lei é o promotor, é o Ministério Público. Então, se essas inadequações se comprovarem, eu acredito que vai haver ações no sentido de tentar resolver esse problema. Prefeito, muito obrigado por sua participação em aceitar o convite, né, pela produção, em se fazer presente aqui no nosso programa, Sala de Redação, esse bate-papo com bastante informações com relação ao município de Santana do Mato. Lhe desejar uma boa sorte, que o senhor possa superar os obstáculos que com certeza se apresentarão em 2017, não só para o senhor, mas para todos os novos prefeitos desse nosso Brasil. Vamos torcer que as conclusões, as previsões de que 2017 ainda seja ruim tanto quanto esse ano estejam equivocadas. Juliano, eu agradeço imensamente o espaço, a primeira oportunidade que eu estou tendo aqui na Princesa do Vale. Primeira de muitas. Se Deus quiser. Até porque eu acho que, falando em transparência, a gente tem que usar os meios de comunicação para esclarecer o que nós estamos fazendo. Então eu agradeço imensamente a sua audiência, a audiência da Princesa do Vale, agradeço a Deusdedito também pelo convite, agradeço a cada santanense que mais uma vez me ouve. Eu acho que vai ser uma coisa frequente minha participação na Princesa do Vale, na Rádio Timbaúba FM de Santana do Matos, porque a gente tem que prestar conta do que está fazendo. O mandato não é meu, o mandato é da população de Santana do Matos. Eu apenas o estou exercendo. Fico feliz mais uma vez pelo convite, me mantenho tantas vezes for necessário à disposição para discutir temas relevantes de nossa cidade e nossa região, amigo. Ok, obrigado.